Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje o Evangelho vai ser baseado na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, separação da alma e do corpo. Tá? Pergunta 155. Muitas pessoas têm medo de morrer. Isso é uma coisa natural, é instintivo, o medo de morrer. Isso ajuda a gente a dar sobrevida ao corpo físico, a manutenção da vida no corpo físico. Mas também o medo de morrer tem a ver com experiências do passado algumas vezes. E essas experiências do passado podem não ter sido bem sucedidas. Por exemplo, um espírito em que é muito pegado à matéria, ele pode demorar muito tempo para se desprender dos laços corporais. Porque quando o espírito ele vai reencarnar, a sua reencarnação não é de uma hora para outra, né? O seu acoplamento, digamos assim, se dá na hora do nascimento da criança. Na hora que a criança nasce, o acoplamento se fecha. E o desenlace no corpo físico? Como que acontece? O desenlace no corpo físico, o corpo pode morrer, mas o espírito pode ficar preso por minutos, por horas, por dias, até por meses, dependendo de cada caso do espírito desencarnante. Se o espírito ele for muito apegado à matéria, apegado ao mundo das sensações físicas, se for um espírito que é muito apegado ao sexo, muito apegado a drogas, muito apegado a bens materiais, esse espírito ele vai ter um maior trabalho para o desenlace do corpo físico. Por quê? Porque esse é um processo natural. Não é que Deus ele vai falar assim, não, eu vou punir esse filho aqui, esse filho porque é rebelde, porque ele é apegado às coisas materiais, eu vou punir ele. Enquanto esse espírito aqui, que é bonzinho, eu não vou punir, eu vou ajudá-lo ele. Não, Deus não tem filhos prediletos na sua criação. E Jesus falou para todos nós que nenhuma ovelha no seu rebanho iria se perder. Significa que, independente do espírito que ocupa o corpo físico, seja ela rebelde ou não, todos nós seremos atendidos e seremos ajudados por Jesus Cristo. Então, você que é um espírito apegado ao mundo das sensações físicas, ao mundo da posse, até mesmo você, ou eu, ou um monte de nós que estamos por aí, será atendido por Jesus, através de seus emissários. Ninguém ficará abandonado. Porém, é um processo natural do desenlace. Esse processo de desenlace não é pela força do querer. Tem espírito que ele é tão apegado à sua vida, que ele não compreende a continuidade da vida ao corpo físico, que ele não aceita a morte. E por não aceitar a morte, ele fica preso ao corpo físico e vê seu corpo até se decompor. Agora, é porque está punindo? Não, é porque é uma lei de equilíbrio, uma lei que rege a natureza. E cada um somos artifícios da nossa própria vida. E por sermos artifícios da nossa própria vida, nós podemos escolher que caminho vamos lidar com tudo isto. Assim, você pode já ajudar a se separar, a romper também com esse laço. De que forma? Provocando suicídio? Não, não é isso que eu estou falando. Porque espíritos encarnados, são almas encarnadas, que praticam suicídio, têm muita dificuldade para se livrar do corpo físico. Não é? Para você fazer esse desenlace, não é provocando a morte do próprio corpo físico, não é isso. Para você provocar o desenlace, é você ter uma vida mais apegada às coisas espirituais. Segundo Allan Kardec, no próprio comentário que ele faz da pergunta 155, também quando você se apega a trabalhos intelectuais, ao conhecimento intelectual, você também já começa a
preparar esse desenlace. Então o desenlace é um processo no qual você não precisa morrer para acontecer. O desenlace pode ser preparado, construído desde os primórdios da sua vida. Se você é um espírito que já é educado para as questões intelectuais, questões morais, você automaticamente já vai tendo um preparo para o desenlace do corpo físico com maior facilidade. Tanto que tem espíritos encarnados que conseguem fazer seu próprio desenlace no momento da morte do corpo físico. O corpo físico morre e ele consegue fazer seu próprio desenlace. Nós temos aí na literatura espírita vários casos de espíritos que já conseguiram afrouxar tanto o desenlace do corpo físico que ele mesmo consegue fazer o final, a finalização. Ele não precisa de um intermediário. Mas é lógico, quando qualquer um de nós vamos morrer, ou como para nós espíritas dizemos, quando formos desencarnar, quando a gente for desencarnar, nós sempre teremos um espírito protetor a nos ajudar. Sempre, independente do grau de evolução que você esteja. Você pode ser um estuprador, pode ser um criminoso hediondo, você vai ter um espírito do seu lado ajudando ao desenlace. Lógico que ele não vai fazer um trabalho que não lhe seja permitido. Ele não vai facilitar a sua vida. Ele vai estar lá para ajudar no processo de maturidade e despertar da consciência. Então, se você for um espírito bastante endurecido, ele não vai poder fazer o desenlace por você. Ele vai te ajudar. No momento certo, ele vai fazer a finalização. Mas se necessário for, você vai ficar levando mais tempo preso ao corpo físico. Exatamente como um processo de depuração do espírito. Esse processo de depuração do espírito é fundamental. Se você é um espírito já mais apegado às questões morais, intelectuais, você terá também um acompanhamento e você terá uma ajuda mais pronta, porque você está mais preparado, você já tem um espírito mais elevado para fazer o desenlace. E esse desenlace acontece acompanhado desses amados irmãos. Tem equipes espirituais responsáveis. Ai. Ao vivo. Aconteceu um problema aqui, minha cadeira quebrou. Minha cadeira quebrou. Mas, irmão, vamos lá. Ai. Então, o espírito, ele, quanto mais leve ele estiver, mais fácil será o desacoplamento do corpo físico. E isso é uma coisa muito boa. Então, quer dizer, você, apesar do trauma, de experiências do passado, ou apesar do medo, né, de ficar sozinho, desamparado, a gente nunca fica desamparado. Jesus sempre tem nas suas equipes que são enviadas exatamente para nos ajudar, nos amparar, sempre. Então, o que acontece? Nós temos que ter a convicção de que Deus nos ama e sempre está do nosso lado. Agora, tem espíritos que não vão perceber. Esses espíritos desencarnantes, tem espíritos desencarnantes que não vão perceber, né, essas equipes. Não vão perceber. Eles estão lá, eles estão tão materializados, mas tão materializados, que ele não vai se dar conta, né, que tem um grupo de espíritos ajudando ele. Não vai se dar conta. Agora, tem espíritos que estão tão libertos da questão da influência da matéria, que mesmo vivo, seu corpo físico vivo,
ele já começa a perceber a existência de espíritos à sua volta, né? Principalmente quanto mais doente você vai ficando. Isso é um processo muito interessante. Se a gente pode perceber isso quando a gente vê os nossos entes queridos mais velhos doentes, já no finalzinho da vida. Então eles começam a falar: olha, fulana de tal, minha mãe esteve aqui, olha, minha tia, né? A minha avó esteve aqui me ajudando, está comigo e tal. Então isso tem, porque é a presença. Jesus manda exatamente espíritos queridos que tem alguma relação com aquele espírito desencarnante para auxiliar. Então nós temos que ter essa confiança, ter a certeza que a gente não está desamparado e nunca estivemos desamparados. Porque Jesus, ele não manda até nós espíritos benéficos só no momento do nosso desencarne. Ele manda até nós, esses espíritos benéficos, até o nosso nascimento. Nosso nascimento, já, o acoplamento do espírito já está lá presente, nos ajudando, nos apoiando. No decorrer de todo o processo da nossa vida, tem o nosso guia espiritual que está nos ajudando também. E essa relação entre nós e o guia espiritual, nosso mentor espiritual, ele pode ser aproximado, dependente da nossa relação com o mundo que vivemos. Se temos uma relação saudável, uma relação de equilíbrio no mundo corporal, você tem maior possibilidade de ter uma aproximação maior com esse espírito, percebê-lo, senti-lo no dia a dia. Se você já tem uma relação mais materializada, mais difícil é para você perceber a influência desses espíritos. Então nós sempre estamos sendo apoiados. Então não vai ser no momento do desencarne que nós ficaremos isolados. Pelo contrário, estaremos sendo acompanhados pela equipe de espíritos responsáveis pelo desencarne, por familiares que talvez a gente nem lembre da relação que tivemos no mundo corporal. Mas também teremos membros da nossa família lá do pátria espiritual que ficou nos esperando. Então ninguém fica desamparado na nossa jornada. Então nós podemos escolher o caminho. De que maneira nós queremos nos relacionar? Nós podemos facilitar a relação ou dificultar essa relação. A dificuldade é simples, é você viver como se não houvesse o amanhã. Viver como se não houvesse amanhã, viver como se a vida fosse apenas um desfrute do corpo físico e acabou, né? Agora, você pode viver com maior serenidade, um equilíbrio, e isso vai te proporcionar uma ajuda melhor para todos nós, né? No momento do viver, da superação de algum problema na família, problema moral, problema material, problema de doença do corpo físico, ou até o momento de superação da morte do corpo físico. Então, há uma necessidade da preparação. Então, é muito louvável a gente perceber pais, jovens, que se preocupam muito com a velhice do corpo, se preocupam em juntar dinheiro, ter bens materiais, ter uma profissão digna, honesta, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para ter conforto, proporcionar conforto para os seus familiares. Mas também nós temos que nos preparar para uma coisa no qual nós temos a certeza que vai acontecer, que é a morte do corpo físico. E esse preparo não é um dia anterior à morte do corpo físico. Olha, vou morrer amanhã, porque ninguém sabe. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui 5 minutos. A gente não sabe quando vai morrer. Então o nosso preparo não tem que ser um preparo assim, oportunista. É como se fosse uma oferta. Você está esperando uma oferta de uma televisão, você espera baixar o preço para você comprar. Não é assim que funciona.
Esse preparo espiritual ele tem que ser cotidiano, todos os dias, em todos os momentos, se possível, né? De meditação, de oração, de aquisição de elementos morais, a reforma íntima, a leitura, o conhecimento. Isso lhe ajuda exatamente o romper desses laços, essa preparação. E essa preparação ela tem que ser consciente. Ela não pode ser uma preparação oportunista. Ah, eu estou doente agora, eu tenho 6 meses de vida, agora eu vou me preocupar com tudo isso. Sendo que eu tive uma oportunidade, tinha um mínimo de conhecimento e não fiz. Bom, se você tem esses 6 meses, que aproveite e faça esses 6 meses. Mas não espere só os 6 meses. Faça antes. Se prepare todos os dias. Adquira conhecimento. Adquira uma vida saudável e equilibrada do ponto de vista espiritual. Para que você não seja pego no caminho. Para que você possa ter uma libertação muito melhor. Porque se você está encarnado aqui e poder andar, se locomover com as forças do seu próprio corpo físico, que é muito bom, melhor do que você ficar em cadeira de roda, melhor do que você ficar em muleta, imagina quando você desencarna. Quando você desencarna e você tem uma vida espiritual equilibrada, você vai ter muito maior liberdade. Primeiro, você não vai ter a mesma dificuldade para se locomover como você tem do corpo físico. Lá no plano espiritual você pode volitar, para que é como se fosse mais ou menos parecido com voar, mas em pequena altura. Esse poder de locomoção, esse poder de ter um corpo mais leve, o ar mais limpo, mais agradável, é muito mais interessante do que a vida no corpo aqui material. Ah, mas nós sabemos também que nem todos aqueles que vão desencarnar vão para um plano espiritual melhor. Tem muitos que vão para um plano espiritual pior, que vai para um grau mais pesado. E lá é vida muito mais desgastante do que aqui. Então, tem lugares, um umbral médium, por exemplo, que você não tem água farta como nós temos aqui no nosso planeta. Né? Você não vai ter alimento como você tem aqui. Se a gente pegar o filme lá do André Luiz, a gente mostra muito claramente ali que ele bebia água de poças de águas misturadas com barro. Né? A comida ali era uma comida horrível. Por quê? Porque você vai estar de acordo com a sua harmonia espiritual, seu equilíbrio espiritual. Se você estiver mais propenso às coisas mais espiritualizadas, mais longe você vai. Quanto mais pesado, propenso mais à vida material, mais pesado você fica. E mais difícil para se libertar, tanto do corpo físico quanto das mazelas que você acumulou na vida corporal. Também daqueles amigos. Então, o caminho está em nossas mãos, está ao nosso alcance. Cabe a cada um de nós escolhermos o caminho. Podemos escolher o caminho da libertação harmônica ou não. A libertação harmônica significa que você tem que procurar a educação intelectual e a educação moral, que leva tempo, mas que ele causa bastante prazer e liberdade no futuro. Fiquem na paz, na luz do Mestre Jesus. Amanhã o trabalho de quarta-feira, Viva Melhor, acontece no centro mais uma vez. A semana passada já foi lá. É um trabalho voltado para dependentes e codependentes. Começa às 19h30 e a live vai ser direto de lá. Tudo bem? É uma live mais curta, mas vai ser voltada de lá. Aí quinta-feira temos a live de novo e sexta-feira nós temos o trabalho novamente lá no centro. E hoje nós temos o estudo lá no centro também. Fiquem na paz e na luz do Mestre Jesus.